Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar de citação indireta. Primeiro, o que é uma citação? A citação é a menção no texto de uma informação extraída em outra fonte. Isso aqui é informação da BNT. Agora, o que é uma citação indireta? Ela é baseada na obra do autor consultado. Tá? Então, eu vou pegar a obra para fundamentar o meu texto. No caso da citação indireta, nós vamos usar, temos aqui o autor, Eliette Saffioti, nós vamos usar no nosso trabalho, e no caso da citação indireta, a gente vai se apropriar da ideia do autor, mas nós vamos dar uma redação própria, ou nós vamos resumir a ideia do autor. Vocês podem colocar o sobrenome do autor dentro do parênteses no final, ou podem inserir no texto, isso fica a critério do aluno, tá? Uma outra informação importante, quando nós tivermos uma obra com 3 autores, no caso aqui nós temos uma obra com 3 autores. Os 3 autores, eles devem obrigatoriamente aparecer aqui na citação. Primeiro, ponto e vírgula, espaço, segundo, ponto e vírgula, espaço, terceiro, vírgula, ano. Aqui no caso a página não é obrigatória porque a citação é curta. Se nós tivéssemos uma obra com 2 autores, eu vou só apagar aqui para fazer mais rápido, nós colocaríamos desta forma: os 2 autores obrigatoriamente deveriam aparecer no texto. Se nós tivéssemos uma obra com mais de 3 autores, esta explicação está em referência. Nós vamos usar a expressão latina et al, que significa e outros, ok? Quando nós tivermos uma indicação de pessoa jurídica, por exemplo, um documento do governo federal, aqui nós temos, por exemplo, a Constituição. Nós vamos começar, aqui eu coloquei inclusive como é que fica na referência, aqui dentro, na citação, nós vamos colocar a palavra Brasil, que também vai aparecer na referência toda em letra maiúscula, tá? Brasil e o ano dentro do parênteses. Agora que nós temos uma citação da citação, eu vou abrir o texto, tá? Para vocês entenderem melhor. Nós temos aqui um texto de internet, tá? Mas isso aqui pode ser de texto impresso, não tem problema nenhum. E nós vamos pegar esta citação aqui, tá? Observem que neste artigo da internet, a referência do autor usado pelo nosso autor aqui, o Batista Júnior, é o Pessoa da obra do ano de 1994. Às vezes está aqui dentro do próprio texto ou, inclusive, no final, em nota de fim de texto. Então, veja bem, observem que esta informação não é do Batista Júnior, ele tirou do Pessoa. Então, primeiro eu vou colocar quem foi que de fato escreveu esta ideia, o ano já apresentado aqui no artigo que eu estou lendo, APUD, que significa citado por, observem que o APUD não é itálico, a BNT não coloca em itálico, o autor de onde eu tirei esta citação. E o ano do autor que eu estou lendo, no caso Batista Júnior, e a página do autor que eu estou lendo. Tá? No caso aqui, como é citação indireta, a página não é obrigatória, vamos apagar. Tá? Então, eu tenho como fica na referência, até porque é um artigo de internet, para que vocês observem. Agora aqui, eu tenho uma citação sem autoria determinada. Primeiro, é importante frisar que vocês devem evitar este tipo de material. Na verdade, isso aqui é da Folha de São Paulo, mas observem, eu não tenho um autor escrevendo esse texto. A BNT já regulamentou como nós vamos fazer esta citação. Então, vamos lá. Eu vou colocar a citação e, como eu não tenho autor, eu vou começar pelo título. Observem que no título a primeira palavra foi destacada tudo em letra maiúscula. E aqui eu vou repetir 3 pontinhos, por quê? Porque o título continua, vírgula, e o ano da publicação deste artigo, ok? Não é o dia que eu acessei, é o
no caso até foi o mesmo dia, eu tenho que verificar qual é o ano da publicação, quando é que o artigo, no caso, foi escrito. Ok? Isso aqui aparece bastante, é bom evitar esse tipo de material, mas nem sempre é possível. Pessoal, aqui nós temos uma citação sem autoria e sem data determinada, tá? Eu vou abrir aqui no site, observem. Primeiro vocês devem evitar esse tipo de material, tá? Não tem autor, não tem data, é encrenca. Mas tem aluno que às vezes usa esse tipo de material e não sabe como fazer a referência. Então veja bem, eu tenho aqui, observem, a história da internet, não tem autor determinado, tá? Quando a gente vai para o texto, não vai ter data determinada. Mas ele cita várias datas aqui no decorrer do texto, tá? A data mais recente vai ser, no caso, 2010. Então, a BNT prevê que, em caso de obras que nós não temos a data determinada, nós vamos ter que aproximar a data. Então, a data mais recente do texto é 2010. Significa que ele não escreveu esse texto antes de 2010. Então, é uma data provável. Ok? Então, veja bem. Eu vou colocar, no caso aqui, eu peguei a ideia e fiz um resumo. História, observe na referência, tá? 3 pontinhos porque o título continua, vírgula. O ano eu vou colocar dentro de um colchetes com ponto de interrogação, porque na verdade eu não sei quando que esse texto foi escrito, se foi 2011, 2012, sei lá, 2014, e eu vou ter que repetir essa informação aqui na referência. A data que eu acessei é essa daqui, tá? Eu já deixei isso aqui de caso pensado, eu vou explicar para vocês como é que a gente remove o hiperlink, tá? Primeiro olha aqui no mouse, tá? Eu vou clicar aqui no mouse aqui na esquerda, observem. Olha aqui até a linha que abriu, tá? Remover hiperlink. Eu venho e clico, observe que o azul sumiu. Aqui ainda faltou um elemento que é o sinal de menor, que faz parte aqui da referência, tá? Então, veja bem, eu tenho aqui a autoria. Não tem autor, então eu vou fazer desta forma a referência, aliás, a citação. Tá? Então, a dica é, não use esse tipo de material, mas se não tiver outro jeito, pelo menos faça corretamente de acordo com a BNT. Alguns conselhos, vocês já viram no exemplo anterior que eu posso colocar a data provável, que é um colchetes com a data provável dentro do parênteses. Nós temos data aproximada, década certa, século certo, século provável e o sem autoria determinada que eu também já apresentei antes. Em outras palavras, você não pode deixar sem uma data, ok? Então ficam as dicas aqui para que vocês façam de acordo com a BNT. Obrigada.